Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Marlene e a vida toda trabalhei como faxineira. Já vi de tudo um pouco nessa profissão. Da sujeira que a gente nem acredita que ser humano é capaz de fazer, até o luxo, que parece saído de novela. Mas nada, em todos os meus anos de lida, me preparou para o que aconteceu na casa dos Veloso. Era um casarão antigo, desses de família quatrocentona, no bairro do Ipiranga. Móveis escuros e pesados, um cheiro de cera antiga misturado com naftalina e um silêncio que pesava nos ouvidos. Fui contratada para uma faxina pesada, daquelas que a gente faz uma vez no ano. A família não estaria em casa, o que para mim era até melhor. Gosto de trabalhar no meu ritmo, sem ninguém para me apressar ou fiscalizar. Comecei pelos andares de baixo, tudo dentro da normalidade. Poeira, teias de aranha nos cantos altos, o usual. Foi quando subi para o último andar, onde ficava o sótão, que as coisas começaram a ficar estranhas. A porta do sótão estava trancada, mas a dona da casa, antes de sair, me entregou um molho de chaves velhas e enferrujadas, avisando que uma delas abria o cômodo. "Faz anos que ninguém entra aí, Marlene. Deve estar um caos", ela disse com um meio sorriso. Depois de algumas tentativas, a chave certa girou na fechadura com um rangido que me deu um arrepio. Uma lufada de ar mofado e frio me atingiu o rosto e eu hesitei por um instante. A escada de madeira que levava para cima era íngreme e escura. Acendi a luz do corredor, que mal iluminava os primeiros degraus. O sótão era como uma cápsula do tempo. Móveis antigos cobertos por lençóis brancos, caixas de papelão amareladas pelo tempo e um baú de madeira escuro no canto mais distante. O ar era pesado e o silêncio ali era diferente, mais profundo, como se estivesse grávido de segredos. Comecei o meu trabalho, espanando os móveis e varrendo o chão coberto por uma grossa camada de poeira. Foi então que ouvi o primeiro barulho, um arrastar suave, vindo do canto onde estava o baú. Parei, o coração me batendo um pouco mais forte. Deve ser rato, pensei comigo mesma, tentando me acalmar. Voltei ao trabalho, mas meus ouvidos estavam atentos. Pouco depois, ouvi de novo, desta vez um som mais definido, como se a tampa do baú tivesse sido levemente movida. Olhei fixamente para o baú. Estava exatamente como antes. "É o cansaço, Marlene", repreendi a mim mesma. "Você está imaginando coisas." Continuei a limpeza, tentando ignorar a sensação crescente de que não estava sozinha. Foi quando senti um frio intenso passar por mim, um arrepio que percorreu a minha espinha e fez os pelos dos meus braços se eriçarem. Olhei para a pequena janela do sótão, mas estava fechada, não havia corrente de ar. O medo começou a se instalar de verdade quando vi, pelo canto do olho, um dos lençóis que cobria uma poltrona se mexer. Foi um movimento sutil, como se alguém tivesse se levantado. Meu coração disparou. Fiquei paralisada, o rodo na mão, os olhos fixos na poltrona. O lençol estava imóvel novamente. "Quem está aí?" perguntei com a voz trêmula, me sentindo uma tola por falar sozinha. O silêncio foi a única resposta. Decidi que já tinha feito o suficiente naquele sótão. O lugar me dava arrepios e eu só queria terminar o meu serviço e ir embora. Comecei a juntar minhas coisas, evitando olhar para o canto do baú ou para a poltrona. Foi então que o horror se manifestou de forma inegável. Ao me virar para descer as escadas, vi uma figura parada no topo dos degraus. Era uma mulher, ou o que parecia ser uma. Usava um vestido branco, antigo, e seus cabelos escuros eram longos e desgrenhados. O rosto era pálido, quase translúcido, e os olhos eram duas sombras vazias que pareciam sugar a pouca luz do ambiente. Fiquei sem ar. O grito ficou preso na minha garganta. Meu corpo todo tremia incontrolavelmente. A figura não se moveu, apenas ficou ali, me observando com aqueles olhos sem vida. Um frio sobrenatural tomou conta do sótão e um cheiro de mofo e terra úmida se intensificou.
Não sei quanto tempo fiquei ali, paralisada pelo pavor. Foi a sensação de um toque gelado no meu ombro que me fez voltar a si. Gritei, um grito agudo, desesperado, que ecoou pelo casarão silencioso. Larguei tudo e desci as escadas correndo, tropeçando nos meus próprios pés. Não olhei para trás. Corri pela casa, abri a porta da frente e só parei quando já estava na rua, ofegante, o coração parecendo que ia explodir no peito. Nunca mais voltei àquela casa. Liguei para a patroa, inventei uma desculpa qualquer sobre uma emergência familiar e disse que não poderia mais trabalhar para eles. Ela pareceu não se surpreender, o que me fez pensar que talvez eu não tenha sido a primeira a sentir a presença sinistra naquele sótão. Até hoje, quando fecho os olhos, ainda vejo a figura da mulher de branco no topo das escadas. O seu olhar vazio e o frio que emanava dela são sensações que me assombram nas noites insonas. Eu sei o que eu vi. Não foi imaginação. Havia algo naquele sótão, algo antigo e triste, preso entre aqueles móveis empoeirados. E eu, uma simples faxineira, tive o azar de perturbar o seu descanso. Sou Maria, faxineira há quase 20 anos. Já limpei de tudo, de escritório de advocacia a açougue, mas nada se compara ao farol da Ilha da Caveira. Um farol antigo, isolado no meio do nada, onde só se chega de barco quando o mar permite. O turno da noite era sempre meu. O faroleiro dizia que eu era silenciosa. Silenciosa e, descobri da pior forma, curiosa demais para o meu próprio bem. Naquela quinta-feira, a torre do farol parecia tremer mais que de costume com a força do vento e das ondas quebrando nas rochas lá embaixo. Um silêncio, interrompido apenas pelo lamento distante da sirene de nevoeiro, pairava nos corredores circulares. Subi as escadas em espiral, limpando cada degrau de metal, sentindo a umidade salgada impregnada nas paredes. Enquanto espanava os equipamentos antigos na sala de controle, senti um calafrio, mesmo com o barulho constante do mar. Não tinha corrente de ar ali em cima. As janelas grossas estavam fechadas, mas era como se uma brisa gelada tivesse atravessado o meu corpo. Ignorei. Podia ser o cansaço da viagem de barco. Continuei meu trabalho, descendo para os aposentos do faroleiro. Limpei o pequeno quarto, a cozinha apertada, tudo funcional e solitário. Já estava quase terminando, só faltava o porão. O faroleiro nunca deixava ninguém ir lá. Dizia que a escada era íngreme e escorregadia, cheio de ferramentas enferrujadas e coisas esquecidas. Mas naquela noite, a portinhola no chão da cozinha estava entreaberta, um buraco escuro que parecia engolir a pouca luz do cômodo. A curiosidade, misturada com a sensação estranha que pairava no ar, foi mais forte que o medo. Abri a portinhola com cuidado e comecei a descer a escada de madeira rangente. O cheiro de terra úmida e óleo velho era forte. A lanterna que eu levava mal iluminava o espaço subterrâneo. Caixas empoeiradas, cabos grossos, pedaços de equipamentos antigos e sacos de aninhagem amontoados. De repente, eu ouvi um barulho. Um arrastar suave, como se algo pesado tivesse sido puxado pelo chão de pedra. Meu coração acelerou. "Tem alguém aí?" perguntei, a voz ecoada abafada pelas paredes de pedra. O único som foi o gotejar constante de alguma infiltração. Apertei a lanterna com mais força, tentando focar a luz nos cantos escuros. Vasculhei o porão com um feixe de luz trêmulo. Foi então que eu vi. Atrás de uma pilha de redes de pesca rasgadas, havia um brilho. Não era um brilho normal. Era pálido e frio, como a luz da lua refletida na água parada. Ele se movia lentamente, acompanhado daquele som de arrastar, e parecia se aproximar. Um arrepio gelado subiu pela minha espinha. Senti um medo tão intenso que meus músculos se contraíram. Não conseguia gritar. O som ficou preso na minha garganta.
O brilho continuou se movendo, revelando uma forma indistinta, algo branco e disforme que parecia se arrastar pelo chão úmido. Sem pensar duas vezes, larguei a lanterna e corri de volta para a escada. Subi os degraus de madeira aos tropeços, ouvi o baque surdo da lanterna caindo no chão do porão. Cheguei na cozinha cambaleando, peguei minha mochila e saí daquele farol correndo para a área externa, sentindo o vento frio chicotear meu rosto e o som ensurdecedor das ondas como se estivessem me perseguindo. Nunca mais voltei ao farol da Ilha da Caveira. O faroleiro tentou entrar em contato pelo rádio, mas eu ignorei. Como explicaria o que vi? Quem acreditaria numa faxineira falando de um brilho fantasmagórico se arrastando no porão de um farol isolado? Mas eu sei o que meus olhos viram. E até hoje, quando a noite cai e o som do vento uiva lá fora, me lembro daquele brilho frio se movendo nas profundezas escuras daquele farol amaldiçoado. Meu nome é Lúcia e há 5 anos trabalho como faxineira no turno da noite do hospital municipal. Já me acostumei com o silêncio dos corredores, longos e brancos, com o som distante de um monitor cardíaco ou com o chorro abafado vindo de algum quarto. O hospital à noite tem uma energia própria, uma mistura de dor, esperança e, às vezes, algo a mais. Algo que a gente aprende a não cutucar. O meu setor era a ala sul do 3º andar. Uma ala nova, moderna, sempre movimentada. Mas naquela noite, meu supervisor, o seu Antenor, me pediu um favor. Lúcia, a moça que limpa a ala norte antiga faltou. Você pode cobrir pra gente? É só uma limpeza básica. A ala tá desativada há anos. Confesso que não gostei da ideia. A ala norte era a parte original do hospital, um prédio velho que seria demolido em breve. As histórias sobre aquele lugar corriam soltas entre os funcionários. Falavam de luzes que acendiam sozinhas, de chamados de pacientes vindos de quartos vazios, de vultos nos corredores. Eu sempre dei de ombros. Gente que gosta de inventar moda, pensava. Peguei meu carrinho de limpeza e fui. A porta que dava acesso à ala norte era pesada e rangeu como num filme de terror. O ar ali dentro era gelado e tinha um cheiro forte de desinfetante antigo e poeira. As luzes piscavam, fracas, iluminando o corredor de forma intermitente. As paredes amareladas e descascadas pareciam me observar. Comecei pelo quarto 301. O trabalho era simples: tirar o pó dos móveis cobertos por lençóis e passar um pano úmido no chão. O silêncio era total, quebrado apenas pelo som dos meus próprios movimentos. Foi no quarto 304 que a minha tranquilidade acabou. Ao entrar, senti uma mudança imediata na temperatura, um frio cortante que não vinha da janela fechada. Ignorei. Comecei a limpar a mobília. Foi quando ouvi, vindo do banheiro do quarto, o som de uma torneira pingando. Pensei que alguém da manutenção tivesse estado ali. Fui até o banheiro para fechar a torneira e economizar água. Mas ao entrar, o som parou. E a pia estava completamente seca. Nem uma gota. Uma poeira fina cobria o metal, indicando que não era usada há muito tempo. Meu coração deu um pulo. Voltei para o quarto, tentando racionalizar. É o encanamento antigo, Lúcia. Os sons viajam. Mas a sensação de estar sendo observada era forte, quase palpável. Decidi acelerar o trabalho. Passei para o quarto 305. A porta estava entreaberta. Ao empurrá-la, vi algo que fez meu sangue gelar. No meio do quarto, ao lado da cama vazia, havia uma cadeira de rodas. E ela não estava parada. Movia-se lentamente, para frente e para trás, com um rangido rítmico e suave.
Fiquei estática na porta, o esfregão na mão como uma arma inútil. O movimento era deliberado, constante, como se alguém, invisível aos meus olhos, estivesse sentado ali, se balançando em agonia ou tédio. O pânico começou a subir pela minha garganta. Dei um passo para trás, devagar, sem desviar os olhos da cadeira. O rangido continuava, ecoando no corredor silencioso. Meu cérebro gritava para eu correr, mas meus pés pareciam pregados no chão. Foi quando o rangido parou. Um silêncio mortal caiu sobre a ala, e nesse silêncio ouvi um sussurro. Um som fraco, rouco, que parecia vir de dentro do quarto 305. Enfermeira. O chamado foi baixo, mas claro como o dia. Era a voz de um homem idoso, carregada de sofrimento. Aquilo foi o meu limite. Soltei um grito abafado e corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. Larguei o carrinho de limpeza para trás, o barulho das rodas e dos produtos caindo no chão ecoando atrás de mim. Não olhei para trás. Apenas corri pelo corredor mal iluminado, passei pela porta pesada e não parei até chegar na segurança da ala sul, com suas luzes fortes e seus sons familiares. Meus colegas me viram chegar pálida e tremendo. Seu antenor veio correndo. Gaguejando, contei o que tinha acontecido. Ele me ouviu com uma expressão séria, que não era de descrença, mas de compreensão. O quarto 305 era o quarto do seu Osvaldo. Ele faleceu há uns 10 anos. Passou os últimos meses naquela cadeira de rodas, sempre chamando pela enfermeira que cuidava dele. Naquela noite, eu pedi para ser transferida para o turno do dia. Nunca mais pisei na ala norte. Poucos meses depois, o prédio foi demolido. Mas sei que, mesmo com os escombros, a memória daquele lugar permanece. E a lembrança daquela cadeira de rodas, movendo-se sozinha no escuro, e do sussurro sofrido de uma alma que se recusava a partir, vai me acompanhar em cada corredor silencioso que eu tiver que limpar pelo resto da minha vida. Meu nome é Ivone. Tenho 45 anos, 2 filhos para criar e uma disposição que, segundo minhas colegas, não combina com a minha idade. Há uns 3 anos, consegui o emprego que sempre quis: faxineira no Teatro Municipal da nossa cidade. Sempre amei a magia do palco, o veludo vermelho das poltronas, o cheiro de madeira antiga e poeira de história. Limpar aquele lugar para mim era mais do que um trabalho, era quase um privilégio. Eu gostava do turno da noite. O teatro vazio tem uma majestade diferente. O silêncio é preenchido pelo eco das óperas e peças que já passaram por ali. Eu me sentia a guardiã daquele silêncio. Pelo menos até a semana passada. Tudo começou de forma sutil. Eu estava no foyer, polindo os grandes espelhos de moldura dourada, quando ouvi um som. Era um murmúrio baixo, como de uma plateia se acomodando antes do espetáculo. Olhei ao redor. Vazio. As centenas de poltronas de veludo me encaravam em silêncio. Coisa da minha cabeça, pensei. O cansaço prega peças. Na noite seguinte, o som voltou, um pouco mais nítido, e com ele uma leve brisa fria que fez os enormes lustres de cristal balançarem, produzindo um tilintar suave. Aconteceu quando eu varria o corredor que leva aos camarins. Parei e escutei. O murmúrio parecia vir da direção do palco principal. Fui até a entrada da plateia e espiei pela fresta da porta. Escuridão total. O silêncio havia retornado.
A coisa ficou séria mesmo na quarta-feira. Minha tarefa era limpar o palco. É a parte que eu mais gosto. Pisar naquelas tábuas de madeira escura, imaginando os artistas, a música, os aplausos. Eu estava passando o mop no centro do palco, bem onde a luz principal foca, quando ouvi, vindo da coxia escura à minha esquerda, um choro. Não era um choro alto, de escândalo. Era um soluço contido, feminino, carregado de uma tristeza profunda. Parei imediatamente, o cabo do mop gelando na minha mão. "Olá?" chamei, minha voz saindo mais trêmula do que eu gostaria. "Tem alguém aí? O teatro está fechado." O choro parou. Um silêncio pesado se instalou. Senti um arrepio percorrer minha nuca. A sensação de não estar sozinha era esmagadora. Dei alguns passos cautelosos em direção à coxia, o coração batendo descompassado. Deve ser alguma atriz que ficou para trás. Tentei me convencer, mas eu sabia que tinha trancado a porta de entrada horas antes. Quando cheguei perto da cortina de veludo pesado que cobria a entrada da coxia, o choro recomeçou, desta vez mais perto. Parecia que a pessoa estava logo atrás do tecido. E junto com o choro, senti um cheiro. Um perfume doce e floral, mas antigo, como flores que foram deixadas num vaso por tempo demais. "Quem está aí?" insisti, minha coragem se esvaindo a cada segundo. Como resposta, a ponta da cortina de veludo se moveu, levantou-se lentamente, como se uma mão invisível a estivesse segurando para espiar. Na penumbra, não vi ninguém. Apenas o breu da coxia. O medo tomou conta de mim. Larguei o mop, que caiu no chão com um baque surdo, e me afastei. Foi quando o piano, que ficava no fosso da orquestra, começou a tocar. Não era uma melodia complexa, apenas uma nota. Uma única tecla de dó, tocada de forma repetida, lenta e melancólica. Dó, dó, dó. O som ecoava pelo teatro vazio, acompanhado pelo choro que agora parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum, ao mesmo tempo. Corri. Não pensei em pegar minha bolsa, meu celular, nada. Corri para fora do palco, atravessei a plateia às cegas, esbarrando nas poltronas. O som da única nota de piano e o choro triste me seguiram até a porta de saída. No dia seguinte, pedi ao meu supervisor para mudar de turno. Ele me olhou com um ar de quem já sabia. "Você também ouviu, não foi, Ivone?" Ele perguntou em voz baixa. "A bailarina. Dizem que ela se enforcou na coxia esquerda nos anos 50, depois de ser vaiada numa apresentação. Alguns de nós já ouvimos ela chorar. Mas o piano é novo. Hoje, trabalho durante o dia. O teatro cheio de gente, com a luz do sol entrando pelas janelas, parece outro lugar. Mas toda vez que subo no palco para uma limpeza rápida, eu olho para a coxia esquerda. Não ouvi mais o choro, mas às vezes, quando o silêncio permite, ainda sinto no ar aquele perfume doce de flores velhas e sei que ela está ali, esperando a noite cair para reviver sua última e triste apresentação. Meu nome é Odete. Estou com 62 anos e a vida já me ensinou que o silêncio raramente é só silêncio. Trabalho há quase uma década no turno da madrugada, na limpeza da Brinquedos Sonho Real, uma fábrica antiga aqui em São Caetano. É um daqueles prédios de tijolo à vista, com janelões de ferro, que produz as mesmas bonecas de porcelana e carrinhos de madeira há mais de 50 anos.
O turno da noite sempre foi tranquilo. Eu e mais 2 colegas. A gente se divide. Meu setor é o mais isolado. O galpão de montagem final e o estoque. É um lugar que de dia é uma barulheira de máquinas e gente falando, mas que de noite vira um labirinto de sombras e silêncio. Um silêncio cheio de ecos. O problema não são os estalos da madeira dos caixotes ou o zumbido das lâmpadas fluorescentes. O problema é o assobio. Começou há uns 2 meses. Uma melodia curta, simples, assobiada. Da primeira vez, eu estava limpando o chão da linha de montagem das bonecas. As máquinas estavam desligadas e fileiras de corpos de porcelana sem pintura e olhos vazios me encaravam das prateleiras. Ouvi o assobio vindo do fundo do galpão, perto do estoque. Pensei que era o guarda noturno, seu Valdir, fazendo a ronda. Seu Valdir? Chamei, minha voz se perdendo na imensidão do galpão. Nenhuma resposta. O assobio parou. Terminei meu serviço, meio encucada, mas deixei para lá. Na noite seguinte, o assobio voltou. Mesma melodia. Desta vez, parecia mais perto. Eu estava espanando as prateleiras cheias de cabeças de boneca, cada uma com um sorriso pintado e bochechas rosadas. O som vinha do corredor, entre as estantes. Era um assobio despreocupado, quase infantil. Fui andando devagar na direção do som. A cada passo meu, o assobio parecia se afastar, me guiando para o fundo do estoque, um lugar onde a luz mal chega. Quando cheguei ao último corredor, o som parou. Só havia piras de caixas e o cheiro de plástico e tinta fresca. Comecei a ficar com medo de verdade. Comentei com minhas colegas na hora do café. Elas riram. "Ah, Odete, essa fábrica é velha. É o vento nos canos", disse uma. "Você está trabalhando muito sozinha. Está imaginando coisas", falou a outra. Mas eu sabia que não era o vento. O assobio tinha uma cadência, uma intenção. A pior noite foi na semana passada. Chovia forte e o barulho da chuva no telhado de zinco abafava quase tudo. Eu estava no setor de pintura, limpando respingos de tinta do chão. O cheiro de solvente era forte. O assobio começou de repente, mas desta vez não estava longe. Estava perto, bem perto. Parecia vir de dentro da cabine de pintura das bonecas, que estava com a porta fechada. Meu coração parecia um tambor. Fiquei paralisada, olhando para a portinha de vidro da cabine. A melodia era a mesma de sempre, mas soava abafada. Lenta e deliberadamente, me aproximei. Espiei pelo vidro sujo de tinta. Lá dentro, na penumbra, vi algo que me fez prender a respiração. Um dos bonecos de teste, um protótipo de um palhacinho que a fábrica estava desenvolvendo, estava sentado no chão. Ele não estava ali quando eu comecei a limpar, tenho certeza. E enquanto o assobio continuava, vindo do lugar onde o boneco estava, eu vi a cabeça dele, com aquele sorriso pintado de orelha a orelha e o chapéu de cone, virar lentamente na minha direção. Não foi um movimento brusco, foi suave, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Os olhos de vidro do boneco pareceram encontrar os meus através do vidro sujo. O assobio parou. E no silêncio que se seguiu, eu ouvi um som diferente. Um risinho baixo, anasado, como de uma criança fazendo travessura. Eu gritei. Larguei o pano e o balde e saí correndo daquele galpão,
como se o diabo estivesse atrás de mim. Corri pela chuva até a guarita de seu Valdir, que se assustou ao me ver naquele estado. Eu me recusei a voltar para aquele setor. Meu supervisor, a contragosto, me trocou de área. Agora eu limpo de escritórios, na frente da fábrica. É mais barulhento, mesmo de noite, com o som dos computadores ligados, mas eu prefiro. Às vezes, quando o silêncio se impõe entre o zumbido de um aparelho e outro, eu acho que ouço, bem ao longe, vindo da direção do galpão, o início daquela melodia simples, um assobio que me gela a alma. Dizem que o dono original da fábrica morreu de tristeza depois que seu único filho, um menino pequeno, se acidentou e faleceu lá dentro, há muitos, muitos anos. Dizem que o menino adorava assobiar enquanto brincava entre as máquinas. Eu não sei se é verdade, mas sei que algo ficou para trás naquele lugar. Algo que gosta de brincar no escuro. E eu não quero mais ser a plateia de suas brincadeiras.